Olá, muito boa noite. Antes de mais, quero agradecer o convite à Mindal e à televisão, sobretudo na pessoa da Vera Cristina, do qual eu tive o prazer já de conhecer e trocar alguns pontos de vista e, sobretudo, de que forma é que podemos enriquecer esta nossa caminhada em direção à eternidade. O tema que eu vou aqui debruçar-me hoje é mente hipnótica, já que eu sou um especialista, para além do licenciado em Psicologia e mestre em Neuropsicologia, eu sou conhecido sobretudo pelo conceito de hipnose clínica e sobretudo a hipnose de regressão. E quando falamos em mente, quando falamos em hipnose, e eu fui ouvindo a palestra das colegas anteriores, e há vários tipos. Quando falamos em hipnose, temos que falar em transe, um estado expansivo, especial de atenção. E há vários tipos de transe. Há transe mediúnico, há o transe religioso, há o transe terapêutico, há até o transe conversacional, que tem a ver com a hipnose moderna. Na realidade, e é isso que eu pretendo demonstrar, todos nós, porque se eu perguntasse aqui a alguns de vocês já entraram em transe, a maioria diria que não, todavia a resposta está errada. Todos nós entramos em estágios biológicos e naturais de transe. Estes estados acontecem de forma natural, acontece quando vemos a televisão, acontece quando estamos apaixonados, acontece quando de alguma forma estamos a contar uma história, uma canção de ninar aos nossos filhos, de alguma forma nós entramos num estágio de transe. O que eu pretendo demonstrar é efetivamente como é que estes processos acontecem, como é que a nossa mente, a natureza, arquitetou o nosso cérebro para entrar em estados biológicos e naturais de transe e de que forma podemos usar esses estágios em nosso benefício para mudar crenças, evocar recursos e, sobretudo, a vertente que eu considero mais extraordinária da hipnose, que é a vertente da regressão, poder, com a mente devidamente hipnotizada, poder regredir não só a memórias da infância, a memórias do nascimento in utero e até a níveis pré-primários da própria organização mental. E aqui estamos a falar em conceitos um bocadinho abstratos, como vidas passadas ou vidas pregressas, que aqui, embora as opiniões não converjam para o mesmo ponto de vista, há quem diga que são memórias falsas, memórias fabuladas. Isso não é importante. Se a mente necessitou de criar uma metáfora para contextualizar um problema, por que não aceitar essa grande metáfora? Que, aliás, eu sou especialista na chamada terapia do encantamento, que é narrativas terapêuticas. Passo um bocadinho a publicidade, mas tenho o meu próximo livro, vai ser lançado em fevereiro, e é exatamente a terapia do encantamento, histórias e narrativas terapêuticas, já que a história é um poderoso instrumento terapêutico. Ora bem, Charlie Chaplin diz mais ou menos isso: o cérebro humano é o mais incrível mecanismo já criado. De facto, nele encontram-se todos os segredos, inclusive a nossa felicidade. E quando falamos em hipnose, eu pretendo falar sobre o que é hipnose, se é um mito, se é uma realidade, a evolução filogenética da hipnose, como é que nós desenvolvemos, o nosso cérebro foi desenvolvido pela natureza para entrar em estados biológicos de transe. A pergunta: já alguma vez foi hipnotizado? A comunicação e a hipnose, a melhor ferramenta que um hipnoterapeuta tem é a linguagem, é a comunicação. E tem que saber usar muito bem e demonstrar-lhes como nós vivemos permanentemente a hipnose. E daqui a um pouco mais à frente eu vou pôr uma questão. Algumas pessoas, ainda existem mitos, tabus, preconceitos relativamente à hipnose, mas é inevitável, nós somos hipnotizados diariamente pelos nossos políticos, pelos nossos líderes religiosos, pela televisão. Até quando lemos um livro, nós entramos num estado biológico e natural de transe. Então, o desafio que eu ponho a esta ilustre plateia é, por que não experimentar um fenómeno de transe aqui? Então, pretendia, no final, a quem sentisse confortável, fazer uma indução hipnótica coletiva convosco. Tá bom? Portanto, é esse desafio. Eu, normalmente, quando falo, quando apresento, faço uma preleção de hipnose, e ainda mais ao final do dia, quem esteve aqui todo dia a ouvir as interessantes palestras, e eu procuro meter uma questão mais dinâmica nas minhas apresentações, porque eu
acredito que se as palavras convencem, os exemplos arrastam. Então nada melhor que dar um exemplo prático connosco mesmo, de forma a que possamos experimentar esse estado especial de atenção, certo? Vou abrir só um minuto aqui com um pequeno vídeo falando um bocadinho de hipnose e sobretudo uma cara muito conhecida da televisão que não acreditava em hipnose e que de alguma forma passou pelo processo. Vamos lá? O som é o que é. Ouve-se bem no seu. Hoje em dia é um método unicamente aceitável ali à casa em que as coisas funcionam. Eu estou muito numa de ver para a cabeça. Não sei em quem isso vai conseguir, porque eu vou. Vantagem de um setting hipnótico é que consegue em poucos minutos um transe teta, de alfa, teta, delta, o que às vezes na meditação necessita de anos de treino. Uma hipotonia total, é o transe teta. Os olhos a mover-se debaixo das pálpebras, é o chamado. É que nós estimulou o lobo visual, esta parte. Ok. Não é necessário acreditar em hipnose para se entrar em hipnose, mas é necessária a colaboração do outro para que o fenómeno aconteça. A hipnose é quase uma dança, não é? Se nós carregarmos um pé de chumbo, dificilmente não vamos dançar, vamos arrastar alguém. Então, é de facto necessário que a outra pessoa, pelo menos, se predisponha a. E o fenómeno acontece. Esta frase, quando eu digo a hipnose não é tudo, a hipnose é o princípio de tudo, bem de alguma forma mexer connosco, quer dizer, mas como é que a hipnose está no princípio de tudo? Quando falamos de hipnose, há uma ideia geral de que a hipnose é uma prática recente, mas não. É uma técnica tão antiga como a própria humanidade. Se recuarmos na história, nós verificamos que, por exemplo, o famoso papiro de Ebers, o primeiro tratado médico na história, com mais de 2500 anos, encontrado precisamente na cidade egípcia de Ebers, demonstra uma trepanação, ou seja, um furo que faziam aos soldados no crânio, com recurso à anestesia hipnótica, ou seja, era feita por sacerdotes egípcios. Na antiga Grécia, por exemplo, havia inclusive o templo Epidauros, onde havia o chamado Deus do sono, o Hipnos, daí que a hipnose cunhou o nome, onde vinham milhares de pessoas e os sacerdotes hipnotistas levavam as pessoas com várias maleitas a um sono que tudo curava e os deuses de sono vinham e faziam autênticos milagres. Eles estavam nada mais, nada menos a utilizar técnicas clássicas de hipnose. E na altura não sabiam muito bem até como é que ele funcionava. Mas a hipnose teve uma evolução, desde o mesmerismo com Franz Anton Mesmer, James Braid, que é um cirurgião de Manchester, que cunhou o termo, Charcot, o pai da neuropsicologia, Freud, muito conhecido pela área da psicanálise, Dave Hellman e Milton Erickson, um homem que, considerado o pai da hipnose moderna, que apresentou de facto métodos novos, linguagem nova e catapultou a hipnose como uma técnica válida na medicina, uma técnica válida em termos psicoterapêuticos e, sobretudo, também na área da analgesia, já que com a hipnose utilizamos a melhor anestesia que a natureza nos deu, que é a mente humana. O étimo da palavra hipnose deriva do grego hypnos, que era considerado o deus do sono, e da palavra em latim, que significa osis, ou seja, uma ação, um processo. Então, a hipnose pode ser considerado um sono com ação, um sono com movimento.
Como eu disse anteriormente, o vocábulo deve-se ao médico investigador britânico James Braid, que inicialmente pensou que se tratava de uma espécie de sono. Quando ele verificou que a hipnose não tinha nada a ver com o sono, os padrões eletroencefalográficos são completamente diametralmente opostos, ele tentou alterar o nome de hipnose para monodeísmo, ou seja, a concentração do pensamento numa ideia, numa ação. Mas o termo hipnose estava tão enraizado que ele já não conseguiu alterar o nome. Parece um paradoxo, o pai que meteu o nome à hipnose não conseguiu mudar o nome, mas a vida e a história apresenta-nos isso. A hipnose parece magia, mas na realidade não é. De alguma forma, basicamente, é um processo natural que acontece de forma espontânea e que todas as vezes que nós entramos em devaneio, todas as vezes que sonhamos acordados, todas as vezes que vamos a conduzir e não damos conta do caminho passar, isso acontece quando entramos num processo biológico e natural de transe. Certo? Quando olhamos para alguém e sorrimos e esse alguém retribui um sorriso, de alguma forma há aqui um processo, uma dinâmica que chama-se rapport, que é o princípio da hipnose, certo? Os nossos políticos, por exemplo, hipnotizam-nos constantemente. Só assim justifica porque votemos sempre nos mesmos, não é? Porque senão já tínhamos mudado de políticos. Portanto, agora, quando se fala que a hipnose é comunicação, e há pouco eu disse, o melhor instrumento de um hipnoterapeuta é a linguagem. Mas não é só o que diz, é as pausas, as intuações, a inflexão de voz. Os padrões hipnóticos usam uma semântica própria, usam um dinamismo próprio que vai provocar um fenómeno no cérebro do outro, que é o chamado FRR, resposta seguindo a frequência, e a pessoa começa a entrar primeiramente em alfa, depois em teta e nos estágios mais profundos o delta. E já iremos falar em que consiste estes estágios de hipnose. Agora, se recuarmos no tempo e dissem o que é que aconteceu ao nosso cérebro para ele poder entrar em estados biológicos naturais de transe, e se calhar temos que ir ao primórdio da vida. Quando havia a famosa sopa de nutrientes na Terra, quando a primeira célula protozoária teve capacidade de se dividir, certo? Ela percebeu que era realmente importante recolher informação à nossa volta e passar essa informação aos vindouros. Para quê? Para melhor se adaptar, sobreviver e evoluir. Então toda a vida surgiu com essa capacidade de recolher informação e passar aos vindouros. Que, aliás, o que nós estamos aqui a fazer é partilhar informação. Toda a vida é proto-informação, certo? Então, de alguma forma, desde que nascemos, a vida percebeu que era extremamente relevante recolher informação, interpretá-la e transmiti-la. E dizem, inclusive, que a forma como a natureza arquitetou o nosso cérebro desenvolveu por uma capacidade extraordinária. Houve 2 eventos no desenvolvimento humano que tornou nós, esse ser frágil, a espécie dominante. Aparentemente, foi o polegar, oponente a todos os outros dedos. Isso permitiu trabalhar com ferramentas mais finas e desenvolver, primeiro o nosso cérebro reptiliano passou para o emocional e mais tarde o chamado neocórtex, ou a nova casca, que é a última camada de desenvolvimento do nosso corpo. Outro evento foi a nossa capacidade de comunicar, certo? As palavras são símbolos verbalizados. Se eu digo neste momento, pensem numa flor, por exemplo, pense numa flor. Qual é que surgiu? Uma rosa. No seu caso? Um jarro. Não sei, uma flor. Uma flor. Vou-lhe perguntar outra coisa. A plástica. A sua rosa viu aonde ou imaginou aonde? Num jardim, suspensa no ar? A sua? Isolada. No ar, sim. No ar? Isolada. A sua flor viu aonde? Ou imaginou aonde? Isolada também. Também. Pronto, uma no ar, outra isolada. Repare que eu disse um termo. Pense numa flor. E cada um de vocês foi escolher uma flor diferente. Mas eu utilizei a mesma palavra. Porquê? Vocês escolheram uma flor fruto do momento, dos vossos desejos, das vossas interpretações e experiências passadas. Ou seja, devido à informação acumulada. Certo? Então, de alguma forma, se nós olharmos para... E na linhagem dos hominídeos, o Australopiteco tinha uma capacidade craniana de 750 cm3 e o Homo sapiens com 1400 cm3. Há uma diferença
no Homo sapiens para os hominídeos anteriores. E a primeira que se acentua é exatamente a testa atabolada do hominídeo que era recuada. Nós desenvolvemos esta parte frontal para desenvolver o chamado córtex pré-frontal, muito responsável pela comunicação e sobretudo pela socialização. Não é à toa que muitos dizem que o córtex pré-frontal é o lobo das funções executivas. Não é assim linearmente, o cérebro funciona como um todo, mas é chamado a funções executivas. Se alguém tem uma lesão no córtex pré-frontal, vai ter problemas de socialidade, irrita-se facilmente, pode ter desejos libidinosos e leva-os concretamente à ação. Porquê? Porque falta-lhe uma espécie de maestro no cérebro que diz isto não se deve fazer, isto deve-se fazer, etc, etc. Então, de alguma forma, a natureza percebeu que a comunicação era de tal forma tão importante que arquitetou a estrutura encefálica para que nós pudéssemos comunicar. Isso vem a propósito de quê? Porque filogeneticamente o cérebro humano desenvolveu-se para entrar em estados biológicos naturais de transe, sobretudo através da linguagem. Há uma coisa muito interessante que é o seguinte: há pessoas que dizem, caramba, mas como é que conseguem entrar em hipnose? Hipnose é algo tão simples como isso. Nós temos comportamentos aprendidos. Muitas vezes nós somos semelhantes aos cães Pavlov. Conhecem a experiência dos cães Pavlov, certo? O estímulo condicionado, que era o bife, a campainha que tocava, e depois quando tocava a campainha o cão salivava sem bife nenhum. Ou seja, ele foi condicionado a... Há um bocado aqui a Cristina estava a falar dos condicionamentos, estava a falar na capacidade de ação, de escolha, citando inclusive Einstein. Se continuarmos a fazer o mesmo, vamos receber os mesmos resultados. Então temos que mudar do comportamento. Eu na altura estava a dizer isso e eu estava a pensar numa história que me contaram estes dias que eu achei extremamente significativa para esclarecer o seu ponto de vista. Porque eu entendo que, de alguma forma, toda pessoa que se lamenta, na realidade não quer fazer uma escolha. E todas as pessoas que vão apoiar a pessoa que se lamenta constantemente, está a apoiar uma não-ação. Portanto, a história que, se alguém tem fome, não lhe des um peixe, ensina-o a pescar, é o princípio que todos nós devíamos usar. Mas a história diz mais ou menos isso. Então, é um vagão-cama que está a viajar com passageiros. E ao meio da noite, na cama de cima, um passageiro começa-se a lamentar. Estou com tanta fome, estou com tanta fome. E o passageiro da cama de baixo não conseguia descansar e percebe o homem está com fome, se calhar não tem dinheiro, levanta-se, vai ao vagão-restaurante e traz uma sandes e um refrigerante e dá ao senhor. O senhor cala-se por alguns minutos, come a sandes, bebe e daqui a um bocadinho começa, eu estava com tanta fome, Ou seja... Não há hipótese, não é? Ou então a outra história do fulano que trabalha numa empresa e quando chega ao intervalo abre a lancheira e com a cara fechada diz que chatice, outra vez sandes de manteiga. E os amigos trazem sandes de chouriço, sandes de presunto, sandes de mortadela e todas as vezes o homem abre a lancheira e diz, caramba, outra vez sandes de manteiga. Um amigo agarra, vira-se para ele e diz, oh colega, porquê é que não pedes à tua mulher para meter uma sandes de mortadela, uma sandes de chouriço? É bem melhor. Se ele, pois é, isto é o problema, sou eu que preparo as minhas sandes. É que nós estamos, eu sou psicoterapeuta e vejo muito isso, a pessoa lamenta, ninguém me dá atenção, a vida está difícil, e nós dizemos, olha, e se fizer isso, fizer aquilo, ai não vale a pena, não vale a pena. Não dá, a tal história. Mas voltando à hipnose. Diariamente entramos em hipnose. A hipnose é a imaginação e influencia comportamentos, porque de facto, um processo de afunilamento da atenção, de alguma forma, todos nós somos capazes de explotar comportamentos condicionados, ou seja, entramos em programas automáticos, estamos em hipnose. E quero fazer uma experiência muito simples. Por exemplo, imaginar um limão, em alguns de nós, pode provocar logo uma aversão, nomeadamente ao ácido de limão. Mas se nós, eventualmente, imaginarmos que ferramos um limão, vamos ter essa resposta. Isto é uma chamada resposta filogenética. Mas nós não temos o limão na boca. Então como é que somos capazes de reagir? Mais uma vez porque somos condicionados. Porque temos programas automáticos que agem, acionam automaticamente.
Por exemplo, estamos com fome, imaginar um peru suculento vai gerar uma resposta nas glândulas salivares, sem nós pensarmos nisso. Isso não há nada de esotérico, nem de extraordinário, nem de mágico para acontecer isso, correto? No entanto, isto é uma espécie de hipnose. Porque, a partir do momento que estamos com fome, a partir do momento que imaginamos o jantar, de alguma forma o nosso cérebro vai acionar respostas, nomeadamente nas glândulas salivares, automaticamente através da mente inconsciente, para começar a produzir substâncias gástricas para digerir o almoço e até salivamos. Portanto, veja de facto como, de alguma forma, todos nós somos concebidos para entrar em transe de forma natural e biológica. Então, como é que podemos, de alguma forma, definir o estado de transe? Quando há um afunilamento de atenção. E o que é isso, um afunilamento de atenção? Quando o nosso pensamento se concentra num ponto, numa ideia, numa sensação, nós entramos em transe. A Cristina Abreu estava a fazer um exercício de respiração, uma respiração diafragmática, que está comprovado que efetivamente traz benefícios para a saúde. Mas um dos maiores benefícios é acalmar essa mente tagarela. E depois ela fez uma coisa que eu achei genial, se vier um pensamento de problema, não manda embora, toma nota dele, pergunta o que é que ele tem e depois concentre-se novamente na respiração. Ou seja, se nós formos capazes de concentrar o nosso pensamento num ponto, numa ideia, numa sensação, afunilamos a atenção. Quando afunilamos a atenção, entramos em transe. E quanto mais o afunilamento, mais profundo é o nosso transe. Como é que nós afunilamos? Quando o foco da nossa atenção é dirigido por um estímulo do meio externo, e aqui surge o típico ancestral hipnotista com relógio que corre de um lado para o outro, não é? O que é que ele pretende? Que a pessoa concentre a visão dele num objeto oscilante, para além de produzir um cansaço ocular natural, leva-o a aumentar o foco. Ou então podemos direcionar a nossa atenção para um estímulo interno, por exemplo, uma sensação no corpo, a respiração ou a temperatura das mãos, um pensamento, um mantra. Tudo isso leva a estágios naturais e biológicos de transe. Portanto, não fiquem chocados quando eu digo entrar em reiki, fazer meditação, meditação transcendental, yoga, tudo isso são estágios biológicos de transe. Certo? Vamos fazer um pequeno exercício sobre o foco, para vocês perceberem qual é a importância de afunilar a nossa atenção. Deus, eu quero que vocês olhem para esta imagem, certo? E quero que me digam se essa imagem está parada ou está em movimento. Está em movimento, certo? Boa, muito bem. Muito bem. Recordo-me o nome? Gibran. É exatamente isso. Repare, isto é uma ilusão de movimento. Isto é uma imagem parada, estática, é uma fotografia. No entanto, devido a uma sobrecarga no córtex visual, ela parece que tem movimento. Porquê? Acreditem nisso e não fiquem tristes. Nós só vimos, mais ou menos, o nosso foco é mais ou menos o tamanho do dedo, da unha do nosso polegar. A partir daí é uma construção da mente. Sabiam? E não sou eu que o digo, é as neurociências, está bem? Ou seja, quando há uma sobrecarga de estímulos, nomeadamente de cores e de formas, a nossa mente não consegue processar e vai criar um movimento ilusório. Por exemplo, na realidade, o desenho, apesar de estar, transmite uma ideia de movimento, porque devido ao colapso do córtex visual, zona responsável por aquilo que vemos. No entanto, e nesse caso, o foco da nossa visão não vai do tamanho de uma ponta do dedo. Tudo que vemos além desse espaço é uma simulação criada por cérebro. No entanto, e agora sim, concentrem-se no ponto onde eu tenho ali e a imagem para. É esse o poder de foco. Certo? Quando vocês concentrem a vossa atenção num ponto, numa sensação, numa ideia, o resto para. O resto abstrai-se. E isso é o ponto de partida para disciplinas como a yoga, como a meditação transcendental, como o mantras, etc. Tudo isso tem a ver com o foco.
o mindfulness, que está muito em voga atualmente, tudo isso tem a ver com o foco. Então, o foco é quando focamos a nossa atenção em algo, conseguimos ter uma percepção mais fidedigna e com menos interferências. Então, de certa forma, a hipnose é uma propriedade emergente do nosso cérebro que acontece com quê? E tenho uma ideia do que é propriedade emergente, certo? Conhecem a máxima da Gestalt, que é o todo é mais que a soma das partes. Propriedade emergente é um termo que surge da biologia que diz exatamente isso. A famosa ligação de Pinn-Van Lommel, que é a ligação da molécula da água, que são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, H2O. Não, dois átomos de oxigênio e um de hidrogênio, perdão, ok? O hidrogênio é combustível, o oxigênio é comburente. Juntos devia dar uma explosão incrível. No entanto, dois átomos, um átomo de hidrogênio e dois de oxigênio, formam uma das maravilhas da química e da física, que é a água. Nem é arde, nem é comburente, nem combustível. Certo? Porquê? A propriedade que surgiu é emergente, não é a soma das partes. Surge algo de novo que é diferente da soma das partes. Ok? Acontece, por exemplo, um cardume de peixe constituído por milhares de indivíduos, quando estão juntos e se movimentam como uma massa só, é uma propriedade emergente. As térmitas, como funcionam em conjunto, é uma propriedade emergente. Então, os neurónios, 100 mil milhões de neurónios a processar informação, surge a consciência, que é uma propriedade emergente da nossa mente. Eu dou um exemplo de uma propriedade emergente. O que é que vocês veem aqui? Um rosto. No entanto, isto não é um rosto. É uma planta, uma borboleta e uma flor. No entanto, nós vimos um rosto. O rosto é uma propriedade emergente da soma daquelas partes. Certo? A hipnose surge como propriedade emergente do funcionamento dos nossos neurónios. O que é que faz um hipnoterapeuta? Enquanto que disciplinas como o yoga, como meditação, procuram que a pessoa entenda no estado alfa, nós procuramos trabalhar com estágios mais profundos. Por exemplo, o estado beta, o estado vigil, onde a nossa mente está no agora, atenta, atenção, raciocínio lógico, etc. O primeiro estado a conseguir é o famoso estado alfa, que o nosso cérebro vai abrandar o funcionamento eletroquímico, vai funcionar de 7 a 13 Hz por segundo. A técnica da regressão funciona extraordinariamente bem no teta. Ou seja, o nosso cérebro funciona de 3 ciclos e meio a 7 Hz por segundo. E o estágio mais profundo da hipnose, onde os verdadeiros fenómenos do transe acontecem, fenómeno da analgesia total, fenómeno de se projetar a vidas pré-históricas. Repare, neste nível de transe, e há estudos, Isdail tem mais de 2.000, era um médico britânico que na Índia foi expedicionário, tem mais de 2.000 operações, amputações com recurso ao estado delta de hipnose. Ele simplesmente pegava num serrote e cortava as pernas aos soldados, e os soldados estavam em transe sem sentir rigorosamente nada, certo? É nesse estado profundo, daí que chamou o Isdail Transe, ok? Pergunta: todos somos hipnotizáveis? Teoricamente sim. No entanto, algumas pessoas, por mecanismos próprios de defesa, fazem alguma resistência à hipnose. A famosa escala do Waterloo Stanford Group, uma das mais conhecidas, está validada para a população portuguesa, foi validada pelo ISPA, pela a equipa da Cláudia Carvalho, e demonstrou que cerca de 90% dos indivíduos de qualquer idade e condição social podem ser hipnotizados em transes leves, moderados e profundos. Um N720 apenas a suscetibilidade hipnótica elevada, o estado delta, os portugueses encontraram-se em menor prevalência segundo as amostras de referência. Por exemplo, a britânica 18,3 e a americana 20,5. Parece que os portugueses não entram muito profundamente em transe. No entanto, todavia, tivemos 11% dos sujeitos. Apenas 10% dos indivíduos, devido a mecanismos psicológicos de defesa, não entram em transe. A pergunta que me põem é: mas não há possibilidade dessas pessoas entrarem em transe? Tem que ser treinados a fazê-los. Pessoas com um pensamento muito linear ou mosaico,
pensamento muito focado nas engenharias, no cálculo, tem mais dificuldade em utilizar o hemisfério direito, tem mais dificuldade em abstrair-se. E tudo tem que ter uma lógica. E quando entramos em hipnose, os princípios da lógica desaparecem. Um minuto pode passar uma hora, nós podemos avançar, recuar no tempo, nós podemos estar a falar com a nossa própria criança interior, certo? Há um bocado falou nas vozes internas, não é? A voz do pai, a Gestalt fala, todos nós temos partes, somos constituídos de partes, não é? A análise transacional fala no eu pai, o eu filho, não é? O eu mãe, o eu protetor, até o eu doença, que deve ser escutado. Estas são as grandes áreas onde a hipnose, de facto, apresenta ótimos resultados. A psicologia, a psiquiatria, na depressão, na ansiedade, na condição, no controle das adições como o tabaco, as alterações alimentares, na patologia vascular através de vasoconstrição e vasodilatação, na gastroenterologia, na anestesia, pneumologia, obstetrícia. Já temos um protocolo ali no Centro Hospitalar Cova da Beira, em que as futuras mamás que queiram dar à luz sem epidural podem, de facto, utilizar a auto-hipnose, porque um dos aspectos relevantes da hipnose é que ela é ensinada em consultório para que a pessoa utilize mecanismos de condicionamento. Por exemplo, esfregar o simples polegar indicador, por exemplo, na sala da obstetrícia, se a pessoa for condicionada antes, vai entrar em transe. E acontece uma coisa extraordinária. Nós podemos entrar em transe, despertar, por exemplo, da cintura para cima, e a mamã deixa o corpo, a sabedoria do corpo, fazer as contrações, as dilatações, ela recebe o seu bebê de forma tranquila, sem sentir dor, já que a hipnose provoca um relaxamento vasoesquelético muscular de forma natural. Tem outras vantagens da hipnose, para além disso. Há um incremento do leite mamário para que possa dar ao bebê. O bebê não sofre dos efeitos colaterais da epidural ou da anestesia. De facto, é uma grande vantagem utilizar a hipnose na obstetrícia. A dermatologia nos queimados e da oncologia. Nós aplicamos, fomos desafiados para aplicar as técnicas de hipnose num estudo que fizemos há 2 anos em doentes de cancro. Há um bocado falou e muito bem a colega quando disse a maior parte dos cancros tem um sofrimento psíquico subjacente alimentado durante anos. Eu atrevo-me a dizer mais, e segundo a investigação que fizemos, há estudos, há inúmeros estudos que demonstram que quem eventualmente desenvolve um cancro, normalmente tem por base 4 a 5 anos de uma perda terrível que não foi capaz de superar. Quando falo em perda, não é só a perda de um familiar, pode ser um divórcio, pode ser um emprego, pode ser a perda de um cão, de um animal de estimação, que muitas vezes é família, certo? É família. É esse tipo de perdas. Eu sei que para alguns é chocante ouvir isso, mas só tenho 5 minutos? Pois. Existem cuidados no uso da hipnose? Tinha que dizer, claro que sim. A hipnose, como todas as técnicas, não é uma panaceia que tudo cura, tem limitações. Ela deve ser evitada em doentes com síndromes psicóticos, síndromes esquizofrénicos e bipolares na fase da mania. Porquê? Este tipo de consulentes estão neste momento quase em delírio, eles próprios já estão em hipnose, eles têm que ser hipnotizados, porque têm alucinações auditivas, visuais, não é? E eles têm dificuldade em interpretar a linguagem para além do real. Eu lembro uma vez, um terapeuta meu estava a lidar com um indivíduo psicótico e estava-lhe a contar uma história de um peixinho, que tem a ver com o peixinho Nemo, e de repente ele começa a fazer isso lá na cadeira, e ele perguntou o que é que se passa, ele disse, eu sou uma truta e não consigo respirar. Claro, a truta estava fora d'água, não respirava, e ele ficou todo aflito, porque a pergunta é, será que ele podia morrer asfixiado? Não me parece, mas é aflitivo, e o homem a sofrer, porque naquele momento o cérebro dele interpretou como um peixe. O peixe, e ele estava a falar do peixe Nemo, mas ele viu uma truta, só que a truta estava fora d'água, estava ali no divã, e era uma chatice, não é, fazer uma regressão a uma truta. O que faz com que a hipnose aconteça? Existe um botão para ligar e desligar? Obviamente que não. O que
acontece é que a comunicação multinível é que irá produzir um estágio, um fenómeno chamado transe. Partimos de alguns pressupostos, o cérebro só opera no presente, para o cérebro real é igual ao imaginário, certo? A maior parte dos nossos problemas são criados pela mente, certo? A maior prisão das pessoas não é feita de grades nem de muros. A maior prisão das pessoas é feita de pensamentos derrotistas, de autossabotagem e, sobretudo, de traumas vividos no passado e que não foram libertados. É isso que nos aprisiona, certo? Então, para o cérebro real ou imaginário, se os nossos problemas são imaginários, então vamos buscar recursos imaginários. A hipnose permite, efetivamente, ver isso. E o cérebro produz o que visualiza. Freud dizia, e eu já estou a acelerar, já repararam, que as palavras são o que temos mais próximos da magia. As palavras têm o poder de ferir ou curar, mas quando elas são poderosas, elas podem realmente mudar os mundos, o nosso mundo interno. E é isso que nós fazemos. Só que a mensagem pertence metade a quem a prefere e metade a quem ouve. Aqui a entrar na questão de Pavlov, esse é o tipo de comunicação, pensem só nisso, 50% da nossa comunicação é não verbal, ok? 35% é a semântica, a inflexão e as pausas, só 7% da nossa comunicação é as palavras. Hipnose é uma forma de comunicar com sugestões diretas, indiretas e subliminares. E agora, não vai dar para fazer o exercício coletivo, porque precisava pelo menos 10 minutos, mas vou pelo menos fazer um exercício convosco. Eu disse que todos nós vivemos mergulhados em hipnose e que somos hipnotizados diariamente pela televisão, pelos políticos, pelos líderes religiosos, e a questão que eles fazem, eles utilizam 3 tipos de sugestões. Há sugestão direta, sugestão indireta e sugestão subliminar. Rapidamente a sugestão subliminar surgiu na década de 70 nos Estados Unidos e é emitido uma ordem, uma imagem, um som, um cheiro, numa cadência que nós conscientemente não damos conta, mas a mente inconsciente interpreta e vai nos coagir e hipnotizar a adquirir um produto ou um serviço, certo? Então, rapidamente, eu podia explicar mais o que era sugestões subliminares, mas rapidamente para um exercício. São 4 ilustrações, certo? Em que isto é de um perfume Axe, estamos no Natal, todo mundo compra perfumes. Isto é um cartaz que vocês conhecem, o Silêncio dos Inocentes. O que desconhecem é que é um dos 5 cartazes mais bem-sucedidos da história do cinema. Tudo isto tem sugestões subliminares. Isto é uma publicidade ao McDonald's e isto é um frame de um filme da Walt Disney, Bernardo e Bianca. Meus senhores, pensem na teoria de Pavlov, a base, quais são as primeiras necessidades que precisamos? Necessidade de segurança, alimentação e necessidade sexual, a perpetuação de espécie. Está nos nossos genes, certo? Vamos deixar pruridos. Então, é estas necessidades que eles tentam preencher. Mas nós vivemos numa sociedade dita de abundância. A segurança é razoável, alimentar-nos também bem. O que é que eles tentam nos seduzir? Pela parte sexual. Então, todas estas imagens têm mensagens de cariz sexual. Vamos lá? Eu sei que os homens são mais libidinosos que as senhoras. Penso eu. Pode ser uma crença. E vou desafiar aqui que mensagem de cariz libidinoso tem aquele perfume. Caramba! Isto é gente que pensa muito além. Qual é o seu nome? João. Oh, João, já conhecia? Não, estava a olhar para ali e aqui desta. E ele deixa o inconsciente vir ao de cima. E é verdade. E este primeiro cartaz, que é de um perfume da Axe, está escrito sexo. Ou seja, se meter esse perfume, tem probabilidade de fazer sexo. Ou fica sexy. Já todos viram ou não? Onde é que está? No intervalo das plantas. Está, exatamente. Está escrito em letras garrafais. Já viram? Todo mundo viu agora? Mesmo que conscientemente não visse, o vossa mente inconsciente já tinha detectado isso. Aqui alguns foram capazes de ir lá logo. Mas é assim, isso é chamada sugestão subliminar. Então vamos ao segundo, João, que eu consigo. Segundo cartaz. E este cartaz foi um dos cartazes mais bem-sucedidos da história do cinema. Também vai estimular uma necessidade básica. O que é que tem ali? O que é que chama a atenção nesse cartaz? A borboleta. Estamos todos de acordo? Vamos lá buscar a borboleta. Está ali a borboleta. Tem razão. É na borboleta. Estamos indo bem. Vocês aprendem rápido. Muito bem. O que é que chama a atenção nesta borboleta? O crânio. No meio das asas. O crânio. No meio das Olha, asas. mas Tem uma figura.
Ai, no meio das asas? No meio das asas tem uma figura. Bom, eu vou dar uma pista. É uma mensagem de cariz sexual também. Eu estou a olhar, o crânio, eu acho que o crânio é uma boa pista. Mas eu estou a pensar, o que é que o crânio tem a ver de sexual? Só se for alguém que tem um fetiche mórbido. Tem quê? Tem quê? Os cornos. Agora percebo porque é que o homem morreu, quer dizer, pusar-lhe os cornos, não é? Ficou logo num crânio. Assim, mas uns cornos não era muito bom para apelar à sexualidade, não é? A mente comanda sexo. A mente comanda o sexo. Sem dúvida, o maior órgão sexual é a mente, concordo. Mas você disse bem, o truque está no crânio. Agora, o que é que tem o crânio? A colega já disse crânio. O que é que tem o crânio de especial? Porquê é que o crânio nos chama muita atenção? Claro que eu posso ir buscar aqui uma teoria de Freud, o Eros e o Thanos, ou seja, o Thanos significa a morte, o Eros a vida. Nós temos sempre uma especial atenção para o nascimento e para a morte. Estamos de acordo. Mas eu disse do início que os marketeers tentam nos seduzir através da necessidade sexual. Continuamos, estamos na sua pista. É no crânio que está o truque. O que é que tem o crânio de especial? Para das cataratas não vejo bem. Mas olha, mas a sua libido viu muito bem. Viu muito bem. Olha, está. Sou lhe sincero, vocês querem mesmo despertar do transe? É que vão perder a inocência. Querem mesmo ou querem ficar em transe? Sou-lhe sincero que este crânio tem nada mais, nada menos do que 7 mulheres nuas. Querem ver? Observem ali. A imagem que tem ali é aquela ali. Eu vi uma só. Mas eu não quis dizer. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 em todas as posições. Vocês acham que isto aqui surgiu por acaso? Não surgiu, não. Isso é propositado. São isso que chama sugestões subliminares. Sabiam? Portanto, nós somos hipnotizados constantemente pela televisão, pelos marketeers. E agora, eu sei que vocês neste momento devem dizer assim, ok, pronto, para adultos eles metem ali umas sugestões libidinosas, mas para as crianças não. Querem perder também a inocência? Filmes como O Rei Leão, filmes como Bernardo e Bianca, eu quero que vocês olhem para ali. Olhem para aquela janela. Que imagem é aquela ali? Uma senhora desnudada. Agora não, isso foi descoberto, foi um escândalo para a Disney, que foi abafado. Quem tiver uma cassete por menos 10 anos, as videocassetes, e se tiver esta cena, pare, isso acontece, uma videocassete passa em 24 fotogramas por segundo. Isso é metido 18 fotogramas por segundo, ou seja, passa mais rápido, nós conscientemente não vimos. Mas a nossa mente inconsciente é acionada ao sistema límbico. É disparada e entra em dispara. É uma mulher nua, com os cabelos compridos, com os seios à mostra. Com os seios à mostra. A pergunta... A pergunta que quererão fazer, e eu também fiz, é: mas isto é para crianças? Nós devemos inverter a pergunta: quem é que leva as crianças ao cinema? Os pais. Se fosse muita seca para os pais ver um filme, eles iam uma vez, outra vez, oh filho, olha, já não vou hoje, estou cansado. Assim os pais vêm todos animados para casa. O problema é que depois tento pôr os miúdos a dormir, que é para entrar numa festa, e a coisa é mais complicada. Mas tudo para dizer que, nada mais, nada menos, que os marketeers da televisão usam constantemente sugestões diretas e, sobretudo, subliminares, indiretas e subliminares, para nos hipnotizar. E para concluir este capítulo, eu gostaria que vocês soubessem, por exemplo, na década em que lançaram as sugestões subliminares no cinema, a primeira, e reza a história, a primeira, digamos, leva de sugestões subliminares foi sobre pipocas. No cinema, de vez em quando aparecia um balde de pipocas a 18 fotogramas por segundo. E de quando em quando aparecia uma frase como: quero pipocas, apetece-me pipocas. Muita gente, 30% das pessoas, saíram da sala antes do intervalo para comprar pipocas. No intervalo, invadiram o bar, esgotou as pipocas, a ponto de irem para a rua procurar pipocas. E é célebre uma entrevista que uma jornalista fez a uma senhora e diz: olha, você abandonou o filme
Para quê? Eu disse, não, tenho que comprar pipocas, tenho muita vontade de comer pipocas. E até disse, olha, é como quando eu tive o meu filho, tive uma necessidade de comer um alimento, é exatamente a mesma coisa. Lá está o sistema límbico, o sistema primário a ser acionado. E durante 10 anos levamos na televisão e no cinema com sugestões subliminares a ponto de ter que ser proibida por leis internacionais as sugestões subliminares. Elas sairão do cinema para cartazes, para a rádio e assim sucessivamente. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei o que pensam, mas se eu sou hipnotizado pela televisão, pelos políticos, por um líder religioso, eu quero saber como é que isso funciona em meu benefício. Porque a hipnose não é apenas uma terapia, é uma forma de amar os outros, é uma forma de, porque um dos aspectos fundamentais da hipnose é que ela é ensinada ao nosso consulente para que ele possa entrar em auto-hipnose enquanto que vai no metro, no transporte, enquanto que vai até à praia, através de mecanismos de condicionamento, como olhar para a mão, esfregar um dedo. Por exemplo, nós podemos fazer um empilhamento de âncoras, se a pessoa precisa de coragem, esfrega assim no indicador, precisa de alegria, esfrega nesse dedo, precisa de paz, esfrega neste. Tudo isso é condicionado em transe por processos oníricos em que a pessoa vive momentos de paz, de vitória, sucesso, conquista e é condicionado com os dedos e rapidamente em poucos segundos está nesse estado porque evoca esses recursos, ok? Lembra-se do que eu disse inicialmente, se as nossas doenças são imaginárias, então vamos utilizar a hipnose para criar soluções imaginárias. É esse. Eu tenho uma experiência em hipnose, mas não tenho tempo, era agora que íamos fazer a chamada hipnose bineural e hipnotizar o grupo, mas já terminou. Meus senhores,